A questão complexa é sobre a contextualização dos dados, né? A gente sabe que a falta de contextualização desses dados, ela limita as iniciativas da empresa, né? A gente precisa dos dados para transformar em informação, transformar depois essa informação em conhecimento e o conhecimento em resultado, né? Mas muitas vezes o dado está num contexto disperso ou não está contextualizado. Então, como é que você vai proteger quando você também não conhece o nível de qualidade, de importância desse dado? Ou quando a gente não sabe nem o que ele significa, né? A resposta para isso está na contextualização desse dado. Então, como é a dificuldade para contextualizar isso, né? Qual que é o desafio quando falta contextualização? Como é que vocês têm enfrentado esse desafio de universalização do conhecimento na empresa, né? do conhecimento do dado, num approach de data-centric, que é o que está acontecendo hoje em dia. Mariana? Essa é difícil, né? Pois é. Mas é pela contextualização, acho que é o nosso grande foco. Sim. Eu acho, de novo, que a privacidade e a necessidade de ter um mapeamento, né, dos tratamentos que são realizados com os dados, de novo, veio para ajudar, né? Então, a gente tem, desde o mapeamento de processos, né, tem empresas gigantes que não têm uma área de processos, um mapeamento de processos. Então, hoje em dia, a área de privacidade, né, a lei, ela exige que tenha um mapeamento, pelo menos dos dados pessoais. Então, você acaba tendo um mapeamento do fluxo, né, desses dados, finalidades, atores. Então, você acaba criando essa contextualização. E eu acho que isso está abrindo frente, né, tá trazendo ganho para outras frentes, como as frentes ali de segurança da informação, numa implementação de um DLP, no tagueamento de informações, né? Muitas empresas ainda não se preocupavam em ter uma ferramenta, né, de busca de dados, de classificação dos dados. E a necessidade de ter acesso a esses dados, de mapear, de ter uma resposta ao titular, de atender a lei, e trouxe isso. Então, trouxe o orçamento, né, que as áreas muitas vezes, né, não tinham, né, tanto a área de governança como a área de segurança da informação. Então, acho que, de novo, isso para dados estruturados é muito mais simples, né? Para os dados não estruturados, essa contextualização ainda é mais penosa, tá? Então, a gente tem arquivos, né, drives, documentos ali onde você tem que criar regras complexas para que você... E aí vem a questão do machine learning, enfim, as ferramentas que vêm com esse aprendizado para conseguir criar um contexto dentro de um documento para que você consiga descobrir se ele, de fato, traz algum risco, né, o compartilhamento dele. Então, eu acho que para dados estruturados, a gente com as ferramentas está muito mais simples, muito mais rápido, e a gente vai deixando mais difícil para o final, né, que são esses não estruturados, mas eu acho que hoje em dia a gente tem essa tecnologia também, né, de aprendizado, de machine learning, então exige sim que você trabalhe com uma tecnologia mais complexa para endereçar. Legal, Rafael. Como é que resolve essa da contextualização? Então, a Mariana, ela pegou o ponto, né, exatamente, que você trouxe um problema de governança de dados, né? Isso é um problema endêmico, né? Como é que esse dado é classificado no detalhe, né? Qual é o contexto dele, para que ele serve? E uma oportunidade que a LGPD trouxe é exatamente essa, é o mapeamento do dado. E não trouxe só assim, você tem que mapear o dado. Tem lá, junto com o aprendizado da LGPD, né, que é a privacidade, que é o tema privacidade, vem as ferramentas, né, tanto tecnológicas como também de utilização. Então, o ROPA, né, que é um registro, né, que tem toda ali as coluninhas, né, o que você tem que detalhar sobre aquele dado, e aí vai percorrendo o ciclo de vida daquele dado. Isso é uma solução para essa pergunta que você fez, que a governança de dados tem. Então, a privacidade, né, ela vem como uma oportunidade para você realmente olhar para os teus problemas de governança de dados e ter respostas ali rápidas, ágeis, entendeu? Estruturada. Então, hoje a gente está fazendo um trabalho de mapeamento dos dados pessoais.
Mas isso vai ser estendido, né, para dados de qualquer tipo da empresa. Isso vai virar um modelo não de dados pessoais, mas de dados, né? Então, esse modelo de mapeamento, de você entender o ciclo de vida do dado, né, e quanto que ele tem que ser protegido, né, tudo isso esse ROPA ele percorre. Né? E para mim o principal é a localidade do dado, onde é que ele está. Tudo isso está no ROPA. Então a oportunidade está aí, né? A gente tem que transmitir isso para as áreas de governança de dados, que nem sempre eles sabem dessa informação. Então, por exemplo, quando a gente teve as primeiras conversas com as equipes de governança de dados, eles, não, a gente quer democratizar o dado, a gente está aqui para democratizar, você tem que me ajudar nisso. Legal, é isso que a gente vai fazer, mas vamos preencher esse cara aqui primeiro, para a gente poder entender qual é o ponto. Uma vez que você faz isso, você vai distribuindo, seja no Privacy by Design, você bota esse sistema, essa sistemática no Privacy by Design, ou então no mapeamento inicial que você faz na sua empresa, você começa a identificar os donos, né, daqueles dados, que são eles que vão preencher aquele ROPA. Não vai ser a área de privacidade que vai chegar e eu conheço a empresa inteira e vou preencher. Na verdade, você vai criar um modelo, né, onde as pessoas têm ali um trabalho para fazer em conjunto. Em cima daquele modelo, ela vai conseguir preencher e vai te contextualizar de forma colaborativa. Ou seja, cada área vai dizer né, qual é a particularidade daquele dado e você vai ter ali uma ferramenta que vai reunir isso. É lógico que a gente tem que ter uma ferramenta, porque quando a gente está falando de dados, a gente está falando, né, de um dado, dois, né, são várias contextualizações que a gente está tendo aqui. E aí, uma vez isso está na sua ferramenta e tendo ali a responsabilidade colaborativa, você começa a gerenciar o dado dentro de um contexto, dentro de uma governança que é única, né? Legal. Alex, o que você pode contar sobre esse desafio aí da contextualização? Bom que o pessoal já respondeu, então agora só pode pular essa pergunta? Mas vamos lá. Eu acho que um ponto importante, né, primeiro, ter muito claro quem é o dono do dado. Esse acho que é o ponto fundamental. Quando a gente olha para as empresas, surge, né, vem surgindo ao longo do tempo lá uma figura chamada CDO, né, o Chief Data Officer, e ele de fato é essa figura que tem que fazer esse papel. Hoje, né, a gente tem essa dificuldade, como a Mariana comentou, que é um trabalho colaborativo, o pessoal de privacidade, de segurança, de proteção de dados, e ele tem que ter esse papel de resolver esse problema, que é um problema de muitas empresas. E nisso entra um outro gancho, que é o MDM, né? Que é o Master Data Manager. Ou seja, quando eu tenho esses diversos dados que estão espalhados em várias bases diferentes, eu preciso ter essa contextualização, eu preciso qualificar esse dado e até dizer, olhando para um dado do cliente, qual que é o dado correto do meu cliente? Qual que é o endereço correto do meu cliente? Qual que é o telefone correto do meu cliente? Então, acho que um ponto importante quando a gente olha, né, para essa questão de governança é ter muito claro que cada um tem o seu papel. Do lado de privacidade e proteção de dados, nós qualificamos pensando ali se é um dado pessoal direto, indireto, um dado pessoal sensível, que de fato essa é uma responsabilidade desse escritório de privacidade. Ele tem que fazer isso, é uma responsabilidade dele. Quando a gente olha para o time de proteção de dados e de segurança, é uma responsabilidade de entender como vai ser feito a proteção dessa informação. Seja ele um dado estruturado ou não estruturado, segurança tem que responder isso sim. Mas quando a gente olha para esse chapéu de governança, entendendo aonde estão os dados, o que é um dado correto, o que não é um dado correto, que inclusive é um dos pontos que, olhando para os direitos dos titulares, eles podem questionar e pedir uma retificação ali do dado que ele tem. E aí, como que vai ficar isso, né? Então, acho que o grande ponto, né, é ter muito claro quem é o responsável. E muitas vezes, né, nas empresas, a gente vê que são questões não resolvidas.
muitas vezes é falta de um responsável que vai resolver aquele problema. Então, acho que quando a gente olha para essa questão, né, de governança, de contextualização, na minha visão, o CDO, que é o responsável, e pensando em toda essa estrutura, né, que ele teria que ter, isso com o apoio de todas as áreas para, de fato, conseguir resolver um problema como esse.